Seja bem-vindo a mais um Eclésia Podcast. Aqui nós acreditamos que igreja não é um lugar onde nós vamos, mas sim um povo que nós pertencemos. Hoje nós vamos aqui iniciar essa conversa para fortalecer a sua fé, edificar a igreja e apontar para uma pessoa que é Cristo Jesus. Hoje eu estou muito feliz porque hoje tem um convidado, um amigo, um irmão em Cristo, que eu admiro muito. Ele é psicólogo, neuropsicólogo também, evangelista, esposo, pai, flamenguista, a gente perdoa ele por isso, mas ele toca banjo, gosta muito de um churrasco, e pelo formulário eu descobri que o arroz, batata frita e bife já tem o coração dele. Recebam com muito carinho Bruno Santos, meu amigo, Deus abençoe. Obrigado, tá? Seja bem-vindo aqui, é uma alegria te ter aqui, Bruno. Antes da gente começar alguns assuntos mais profundos, eu queria só saber uma informação de você. Você falou que toca banjo. Sim. Você toca mesmo ou só tira foto? Brincadeira. Não, toca. Brincadeira. Bruno, a gente aqui, o Eclésia Podcast, a gente fez para conhecer mais pessoas e ter um testemunho vivo e eficaz aqui. Eu queria começar com uma pergunta, Bruno, conhecendo você um pouco que a gente conhece. O Bruno, você tem 20 anos de caminhada com Cristo. Você falou, né? Olhando para trás, quem era o Bruno antes de conhecer Jesus? A gente quer conhecer esse Bruno e quem ele se tornou, só para conhecer o Bruno homem. Então, o Bruno, um homem, né, lá atrás, era uma pessoa que gostava de viver, gostava de curtir, gostava de festa, gostava de balada, baile funk, pagode. E aí, aos poucos, Deus foi me chamando, eu fui entendendo esse chamado, e mais ou menos ali com 20 anos, eu costumo dizer que eu estava no auge da carreira. Eu abandonei tudo. Abandonou festa, balada, Abandonei tudo. pagode. Pagode, Pagode não abandonei tudo. abandonou, que ainda você. O pagode eu Pagode pra toco Deus ainda, agora. mas é pra Deus, né? Mas aí, nesse período aí, eu abandonei tudo e quis me entregar para o Senhor. E de lá, minha vida mudou. Bruno, como é que foi esse encontro com o Senhor assim? Você já veio de família cristã, não veio? Ou Não, já pessoas que você foi conhecendo? não, isso aí é até um pouco curioso. Quando eu era muito novinho, garotinho mesmo, na minha rua tem uma igreja Aliança com Cristo. E às vezes, não era sempre, mas às vezes eu dava um pinote à noite e ia lá para assistir o culto. Gostava de ver, gostava de ver o pessoal tocando, né? E aí fui crescendo um pouquinho e me distanciei. Aí fiquei só nas festas, na curtição. E aí quando fui trabalhar num lugar onde tinha muita gente que era cristão e sempre o pessoal me evangelizava. Aí um belo dia eles fizeram um consórcio de uma Bíblia, 10 Bíblias. E dentro daquela galera lá só tinha lá uns 2 ou 3 que era cristão, o resto tudo não era. E eu era um desses que não era. E aí eu comecei a ler a Bíblia e Deus começou a falar muito comigo, me visitar muito. Um belo dia eu cheguei pro gerente lá da produção e falei, rapaz, que loucura. Eu fui escrever um pagode, saiu um louvor. Ele, rapaz, esse negócio que você tá fazendo aí tá com um dia contado. Deus tá te chamando. Você era muito envolvido com a música, então. Sempre gostei de música. E esse envolvimento seu com a música, com a Bíblia, te levou a ter uma conversão. Aí você procura uma igreja. Como é que assim, o seu primeiro contato com a igreja foi o contato com a aliança com Cristo, né? Que você ia Sim, eu lá, era criança via, e pegava, dava uns pinotes e ia lá. e aí depois o seu segundo contato, assim, quando você começou a querer firmar, você foi para a igreja primeiro? Não, primeiro você começou a ter um contato com a Bíblia, né? E aí como é que foi? Aí esse pessoal, eu vendo sempre, eles sempre lançavam uma semente, né? Sempre falava alguma coisa comigo de Deus. E aí aquilo foi entrando, foi entrando, foi entrando. Teve um episódio que foi engraçado e assim, ao mesmo tempo temeroso para mim. Estava trabalhando, aí tem um rapaz, um amigo, Carlos Eduardo, disse assim, ia chegar o carnaval, ele falou assim, ó, até a gente entrar de férias, até dia tal, se Deus quiser, se Jesus não voltar. Rapaz, tranquilo. Fui curtir tudo. Aí de manhã vim trabalhar, né, no dia previsto para voltar.
eu sempre esbarrava com a esposa dele no meio do caminho. Eu não via a mulher. Aí aquilo ficou na minha mente. E se Jesus voltou e eu fiquei? Rapaz. Que desespero, que agonia que me deu. Eu saí correndo. Quando eu cheguei lá na empresa, que eu olhei para ele, eu dei um sorriso. Falei, rapaz, Jesus não veio. Porque eu ficava falando assim, não me deixa para trás, não. Então, de tanto que eles falavam, né, da palavra, né? Você estava num ambiente que era um ambiente de pessoas que eram cristãs, e aquilo Sim, foi trazendo sim. uma Foi convicção. trazendo uma convicção, eu fui vendo. Depois, quando eu fui para a Marinha também, um rapaz lá, que eu chamo, esses são meus dois pais na fé, né? Carlos Eduardo e Gilberto Coppe, que hoje ele é suboficial da Marinha. Eu também via a vida dele, né? E ele falava, rapaz, tem que parar com essa bagunça aí, Bruno. E lá então aí que eu endoidei mesmo, né? Conhecendo muita gente. Aí, Rio de Janeiro, entendeu? Aí fiquei solto. E aí, vendo aquilo, aí a gente também montou um quarteto de choro. Chorinho. Né? E aí eu fazia parte da percussão, que era o pandeiro, e eles faziam a parte da clarineta. A gente fez, se apresentou no Country, a gente estava marrento, Estava mesmo. E aquilo também foi me ajudando. E aí aquilo foi o testemunho de pessoas que você conheceu, Sim. te levou a conhecer a Cristo. Sim. E como é que foi o primeiro contato com a igreja após isso? Assim? Com a igreja instituição, que eu digo assim. Então, como eu, de vez em quando eu tinha esses hábitos de ir, de vez em quando, muito de vez em quando, depois, né, que fiquei dos 14 para lá, e você não quer, você quer só saber de curtir, né? Aí um belo dia eu fui chamado para ir numa igreja, né, que é na Assembleia. Aí eu olhei, aí, rapaz, eu falei assim, tava uma orquestra tocando, eu lembro disso como se fosse hoje, tava todo mundo tocando, eu disse assim, pastor pregando, a orquestra tocando, eu apontei para a orquestra assim, falei, um dia eu vou estar aí, eu vou tocar aí. E passou-se o tempo, nesse trabalho, antigamente dava-se um Novo Testamentozinho, azulzinho, não sei se você lembra, pequenininho, só o Novo Testamento. Uma escola. Na escola, né? Aí eu ganhei, aí no trabalho, né? Sempre nos momentos de almoço, a gente dava uma folheada, a galera já tinha esse hábito. Não tinha celular, né? Não tinha celular, não. Chamando de velho. Não, celular, não tinha nada de celular. Aí um belo dia eu falei assim com Deus, assim, Deus, eu tô cansado dessa vida. Tô cansado de pagode, tô cansado de... Eu não quero isso, não. Se o senhor falar comigo hoje eu vou para sua casa. E te aceito hoje, não era numa quarta-feira. Meu Deus. Mas se o senhor falar comigo... Você tinha quantos anos? Já? Eu já tinha ali uns 20. 20, né? Tava no auge. No auge da carreira. No auge. Cara, tá querendo tudo. Querendo tudo, né? E eu tava no auge, eu já tava cansado. Eu comecei muito cedo. Entendeu? Aí Deus falou comigo. Eu abri a palavra de Deus. E ali, como eu só tinha o Novo Testamento, no Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí depois que eu li isso, era como se alguém ficasse no meu ouvido dizendo assim, você acha que sabe, né, das coisas. Se você me aceitar, eu vou te mostrar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Maravilha. Mudou tudo. Naquele mesmo dia eu foi numa quarta-feira. Fui para a igreja em Conselheiro e fiquei lá, na real do apelo, aquela batalha, né? E fui lá, quando eu vi sol, eu tava lá na frente. Nossa, muito bom. E esse texto ainda norteia a sua vida ainda? Muito. Esse texto, eu falo muito quando eu converso com o pessoal, assim, eu tenho alguns textos que norteiam minha história de caminhada com Cristo. Esse texto. E depois desse momento de você aceitar a Cristo, né, fazer parte de uma igreja, como é que foi o despertamento do seu chamado, assim? Como é que foi? Então, foi muito rápido. Foi rápido. Foi muito rápido. Lá tinha uma missionária e eu sempre conversava com ela, né? Ela como se fosse ali uma pessoa, né, que eu gostava muito de estar conversando. E aí ela sempre dizia, Bruninho, Deus tem pressa com você. Deus te tirou com mão forte, Deus tem pressa. Com 10 meses eu já estava pregando. E não parei mais, tem mais de 20 anos que eu prego. Direto, todo ano. Direto.
E como Deus ele vai já moldando antes de você chegar lá, né? O contato com a palavra, porque a gente Sim, sabe que é de porque pregar, a às gente... vezes as pessoas acham que Deus só molda a pessoa ali. Não, o que que o Paulo diz? Aquilo que eu considerava como ganho, né? Uhum, Eu tinha como esterco, ou seja, para adubar. Então, o próprio fato do contato com a música, lidar com muita gente, sempre lidei com muita gente, uhum. né? Então, tudo isso foi me ajudando, né? Para você falar em público, Até, tudo isso. até essa questão que, não sei se você entende, já te vi ministrando, né, pregando algumas, Uhum, 2 vezes, e a maneira que você prega é uma maneira de alcançar pessoas mais jovens, né, também. Eu, uhum. eu acredito, não mais jovens, mas eu digo, você é muito descontraído, né? Você consegue, dá para ver que, da forma brasileira de ver, que você veio do samba, que você É, veio, eu que é swing, algo do swing, gingado, do né? gingado. A gente fala isso porque a gente vê que tem pessoas que isso não é ruim de forma alguma, mas que são mais Uhum. ortodoxas, né? São mais Sim, centradas e ministros. A sua meditação é palavra pura, assim, mas é uma coisa mais voltada que você consegue meio dar um ritmo, a é, ritmar ali a é maneira que leve, você né? consegue alcançar um público que talvez uma pessoa mais ortodoxa, eu não sei se é a palavra correta, mas mais certo não alcançaria. Uhum. Esse chamado você começou muito novo e aí como é que foi? Casou na igreja? Sim, sim. É, então, como eu vinha daquela vida Uhum. estranha, eu sempre dizia para Deus, Deus, eu não quero fazer o que eu fazia lá fora, não. Só quero uma, sempre sim, né? Sempre, só quero uma pessoa e com essa eu vou casar. E aí veio a minha esposa. Na época eu comecei trabalhando no discipulado da igreja, Uhum. né? Começou Eu nisso fui daí. discipulado Uhum. e logo em Logo seguida depois. assumi o Isso discipulado. eu acredito, não está no script, mas eu acho que falta um pouco hoje. A gente formar pessoas, né? Sim, Para repassar um legado. sim, Você entender que você não está passando só informação, você está passando sim. algo muito mais importante. Você falou algo interessante. Naquela época, dá para entender que você tinha um acompanhamento mais de perto. Hoje o negócio ficou meio distante. Uhum. É. Então você tinha muito acesso aos pastores, você tinha acesso. Por exemplo, o pastor presidente na época, você tinha um acesso Uhum. fácil, fácil com Uhum. ele. Tanto tinha que, quando depois, isso que eu estou te falando, com 10 meses, comecei a pregar, com um ano cravado, nós começamos a fazer um trabalho no presídio. Aqui em Friburgo tinha Em Friburgo presídio. tinha. Quem está ouvindo, a gente está em Friburgo. É, Friburgo. E aí a gente ia para lá, o pastor ia também, tinha uma equipe ali. Então a Isso. gente foi crescendo assim, sendo Sim. ajudado. Então você começou discipulando, aí você conheceu a patroa, que te Então, manda. aí a patroa foi interessante, que aí eu já estava, né, um ano já caminhando, Uhum. sem nada, vindo do mundo. E aí eu comecei a sentir falta de uma companheira. E aí eu pedi para Deus, Deus, olha, eu preciso de uma companheira, porque preciso seguir. Sim. E foi engraçado que, como eu te falei, essa questão da música sempre Uhum. presente, em cima dessa questão, Deus me deu um louvor. Pra... E no louvor ele me dizia que ele estava já preparando. Quando anunciou na igreja Uhum. que eu precisava de uma secretária para o discipulado, quem veio? Ela? Ela. Deus é bom. Aí trabalhando, né? Trabalhando para Deus, mas até então não tinha nada. Aí trabalhando as coisas foram acontecendo. Isso. A gente, só uma adendo que você pode comentar, e você tem autonomia para comentar. Deus, ele une propósitos, né? Bruno? Sim. As pessoas, a gente fica nessa vida. Você até uma vez conversando comigo, né? Nos atendimentos, aí você falou comigo que as pessoas têm um mundo ideal e o mundo real. Uhum. E as pessoas idealizam tanto uma mulher da minha vida, a pessoa, não, mas Deus une, eu acredito que ao invés de unir homem e mulher, um feito para o outro, Deus une um propósito que ele tem no coração. Sim. E ela também desenvolveu a palavra, Ela já era. já era cristã, Que ela já era cristã a vida toda. de berço. De berço. Filha de pastor. Yeah. Eu tinha até um pouco de receio. Falei, eu e a minha família, ninguém é cristão, evangélico.
Ela é filha de pastor, e sei lá, eu fiquei até meio com medo, né? Uhum. Né? E na época as coisas eram bem sérias, né? Uhum. E aí eu falei, "Ih". Aí esse pai na fé meu falou assim, você já viu essa mulher pregar? Eu falei, não vi não. Ele, ó, não brinca com ela não, tá? Se você brincar, Deus pesa a mão até na sua vida. Eu falei, meu Deus, aí que eu não vou arrumar nada mesmo. Eu não vou conseguir nada, Pregava né? demais. É, Prega muito, né? Entendeu? prega muito mesmo. Prega muito. E dentro disso, começou o ministério, casou, e hoje tem Sim, uma filhinha, namoramos, entendeu? casamos, noivamos, E fomos o seu com tudo. ministério foi desenvolvendo na igreja. E quando você começou na psicologia, da onde que veio a psicologia? Então, a psicologia, ela já vinha aí sendo trabalhada, né? Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas. Um belo dia, indo para o trabalho, uma moça disse assim, você poderia fazer psicologia. Você gosta de conversar com as pessoas, você leva jeito, a gente se sente bem conversando com você. E aquela palavra ficou. Aí foi passando, eu tinha tentado outras coisas que não fluíram, porque também não era da vontade de Deus, né? Como militarismo mesmo, por exemplo, cheguei até a ficar um pouquinho. Uhum. E aí as coisas foram caminhando para esse lado. Um belo dia decidi, não, vou fazer cursar uma faculdade aí. E a que veio na mente foi a psicologia. Psicologia. Foi mais do seu, não do seu talento, né, mas aparentemente da sua vocação de ter Sim, contato com pessoas, lidar com gostava pessoas, sempre de ouvir pessoas, sempre gostei de de trocar ideia. observar os pontos, né? Então, você é esposo, pai, é psicólogo, como é que você consegue aí conciliar o cuidado com a família, ministério, profissão, sem perder a essência da sua fé, assim? Porque eu acredito que a sua fé, a sua essência que norteia isso tudo na sua vida. Com Como é que certeza. você faz isso? Esse tempo? Como é que você consegue equilibrar esse cuidado? Então, assim, eu faço o que é possível. Meu lema é esse, O que é possível. o que é possível. Dentro dessa questão, trabalhando com hierarquia. O que é prioridade nesse momento? Por exemplo, eu já saí muito mais para pregar. Pregava direto. Sim. Numa semana, eu pregava 3, 4 vezes numa semana. Só que hoje eu já não faço mais isso. Sim. Então, a gente vai só na boa. Uhum. Ou seja, de acordo com. E ela também prega. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, como é que a gente faz? Com hierarquia. Prioridade. Quem foi agendado primeiro? Uhum. Se ela foi chamada primeiro que eu, então naquela data eu vou com ela. Para também não ficar um indo para um lugar, outro indo para outro. Sim, A gente sim. está sempre um apoiando o outro. E essa questão dentro da família, assim, de você conciliar esse tempo para tudo, hoje é necessário, né? Senão, por causa do. Muito decisão, você não faz nada. Que pela demanda. Esse dia eu estava conversando com um amigo, e pela demanda da igreja, da congregação onde que eu sirvo, eu estaria lá todos os dias, visitando todos os Sim, dias, e pela sim. demanda, mas a gente não pode se mover pela demanda, né? Sim pelo Não. propósito que Deus tem. Até porque é isso que às vezes acontece. Muitas das vezes a pessoa está tão envolvida com as atividades Uhum. que ela se esquece do envolvimento com o Com dono Deus. da obra. Então eu vejo isso direto, eu fico até assustado. Eu falo, pera lá. Então é a pessoa, ele só se vê bem se ele estiver fazendo alguma coisa. Então isso subentende-se o quê? Nunca essa pessoa vai ter tempo para sentar, para aprender, Conversar. para estudar, Uhum. para se desenvolver, para amadurecer. Porque ele tem que estar fazendo alguma coisa sempre, não é isso? Sim. E até a questão do quando você tem esse envolvimento com Deus, ele te leva a entender também, a perceber o tempo, né? Ser Sim, sensível a isso. Poxa, sim, eu tô falhando aqui dentro da minha casa. sim, Eu tô falhando, talvez, no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha. sim, E ele te corrige quanto a isso, né? Eu acho que as pessoas se perdem nesse trabalho, né? também. E outra questão também, nessa questão do ministério. Cara, meu primeiro ministério é minha família. Família. Sim. Não Minha adianta. casa, meus Minha filhos. casa, minha família. Por isso que Paulo diz, né? O Uhum. casado vai cuidar das coisas de casado. Sim. Então a gente tem que ter essa hierarquia, né? Para Dentro da você não se hierarquia. perder. Isso aí. E essa questão da família, de toda a sua profissão,
como você é psicólogo, né, neuropsicólogo também, né, pós-graduação, você lida diariamente com pessoas assim com dores emocionais, né, com Uhum. pessoas que estão ali precisando de sua ajuda. E na sua visão, como é que a igreja em si, ela pode acolher essas pessoas com amor, sabedoria, responsabilidade, sem perder os princípios da palavra de Deus? Como é que ela pode acolher e ajudar essas pessoas a não sarar essa dor, mas de forma assim, qual a função da igreja quanto a essas pessoas? Por que dessa pergunta? Porque esse dia eu estava lendo uma estatística que dentro dos pastores no Brasil há uma grande escala de pastores entrando em burnout, Sim. depressão, ansiedade. E a igreja, que deveria ser um local terapêutico, no mais simplório que a gente está falando aqui, né, que é um local. Mas como é que você acha que a igreja deveria lidar com isso? Então, é uma excelente pergunta. Primeiramente, a gente entendendo que o ser humano ele é bio, psico, social, espiritual e ecológico. 5 pontos. Então, Você essa é uma pode visão repetir? mais holística. Só Ele é para a gente. bio, psico, Para a galera. social, espiritual e ecológico. Então, tem questões da sua biologia que vão interferir no seu Sim, estado de humor. Questões sociais, por exemplo, a igreja. Olha que campo social que a gente tem. sim. De socializar com um irmão, um abraço. Então, como é que você pode acolher essas pessoas? Uhum. Um sorriso, com afeto, né? Então, tudo isso vai. E também sabendo fazer a diferenciação entre o que é espiritual e o que é biológico. Sim. Porque senão a gente fica espiritualizando tudo. Uhum. Conseguir ter esse. Pode-se falar discernimento? Sim, Discernimento do que é espiritual, do que importantíssimo. é O que é biológico. espiritual aqui? O que é biológico? O que está no campo das emoções dessa pessoa? Como é que essa pessoa pensa? Né? E a palavra Estrutura. de Deus ela já vai ajudando nisso tudo. Ela é essencial para isso. Sem ela, Uhum. né? Mas é importante também que a igreja ela se desenvolva para esse lado. Afinal de contas, a igreja ela é o agente de Deus aqui na Terra. Sim. Então a gente tem que procurar se desenvolver em todas as Então, áreas vocês para acham? estar apto. Quando o apóstolo Paulo fala ali corpo, alma e mente, ele Uhum. simboliza aí na totalidade do Totalidade do ser humano, ser humano. Sim. né? Social, ecológico, porque você não está aqui, você não vive nesse planeta. Uhum. Qual é o seu sistema aqui que você vive? Qual é o ambiente que você vive? Como que o ambiente ele pode potencializar para o lado positivo quanto para o negativo? Sim. A própria Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Provérbios diz isso. Então você imagina você estar num ambiente tóxico, é o que você acabou de dizer. Sim. Você está numa. Às vezes a pessoa já tem um problema gravíssimo de família, né? Sim. Que é Com a um família. ambiente tóxico. E aí Sim. ele chega na igreja, não pode ser uma coisa tóxica. Tem que ser uma coisa saudável, né? Saudável. Da melhor maneira possível. É Poxa, nesse ponto que a gente queria chegar. Porque a gente acredita, como é que o podcast, né, o nome do podcast é Eclésia Podcast, que nós somos chamados para fora e Eclésia, né, é esse significado, de não ser só igreja lá naquele lugar, mas em todos os lugares. Mas a igreja é um lugar que a gente pertence mesmo. Uma família em Deus. E ela tem que buscar na palavra, eu acredito, algo saudável de se viver, de conviver, de a gente aprender com o erro do irmão e aprender com o nosso erro e entender que todos nós ali erramos. sim, É muito interessante e apóstolo Paulo mesmo dizer que ele sabia de tudo que ele era, mas tudo apontando para Cristo, ele teve aquilo como esterco, como algo que não sim, era nada precioso para ele. E assim, eu comentei isso porque essa visão sua, que você trata muitas pessoas e muitas dessas pessoas hoje, eu falei dos pastores, eu não sei se isso pode ser colocado nessa posição, elas estão tendo burnout no ministério, até muito, tendo em função de olhar um pouco a igreja como algo que tem que dar certo, né? Como empresa, tem que ser um muito, número. muito, Eu vejo isso, assim, muito. é uma crítica, não sei se existe crítica construtiva, eu acho, não sei, eu acho que Uhum. não, mas é algo que a gente tem que olhar com carinho, né? Muito. Porque se cobrar ao ponto de, nossa, tem que. E é aquela coisa. A gente faz o que você falou, o que é possível. Sim.
entendeu? Foi essa palavra, né, que É, você é, usou. é o que é o possível ali, entendendo que a obra ela tem um dono. Eu não sou dono da obra. Não Sim. sou eu que vou dar salvação para ninguém. Eu preciso me colocar naquela condição de dispenseiro. Amém. De você carregar algo que não é seu. Você pode contribuir com aquela situação ali toda. E hoje a gente vê nas igrejas aí, em todo lugar, muitas famílias enfrentando crises emocionais, relacionamentos fragilizados, até filhos mesmo, cada dia mais ansiosos, né? Se tornando os filhos ansiosos. Que conselho você daria para os pais, casais que desejam construir um lar saudável, assim, centrado em Cristo? Como você pode esse. Então, primeiramente, fazendo uma diferenciação, a gente pode dizer dessa forma, saber fazer uma diferença entre lar e casa. Hoje a gente vê que a cultura nossa, né, Uhum, do pragmatismo, de você ter, tá levando muito a gente a querer simplesmente ter uma casa. Só que existe diferença de casa para lá. Então isso é algo que a gente precisa estar mais atento. Porque a uhum. casa é isso. Você pode ter uma casa bela, linda, maravilhosa, mas será que aquilo ali pode ser considerado um lar? Davi tinha um palácio e o filho de Davi ficou 2 anos inteiros dentro do palácio sem ver a face do pai. Então, que sucesso é esse que a gente está tendo, que chama de sucesso, onde eu perco a minha família toda? Onde meu lar não é esse lugar reparador. Reparador. Então, a gente tem que De começar. reparar a dor. Né? Isso. Nosso lar hoje não está sendo isso. Então, a gente tem guerra lá fora e tem guerra dentro de casa também. E como é que vai ser? Qual pessoa que vai ficar bem emocionalmente, Sim. né? Independente dele ser cristão ou não. O Uhum. nosso lar, o próprio que o nome está dizendo, é um lar. Lá traz toda essa carga afetiva, de acolhimento, de ensino, da mesa. Uhum. Então a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com isso. Se assentar na mesa, olhar, reparar, como você falou reparador, essa palavra, Sim, reparar a dor do próximo. sim, Porque eu acho que não só dentro da igreja, mas dentro das famílias hoje, a gente passa em branco, né? O seu próximo, o seu cônjuge, se o filho está doendo. Eu reparo hoje, liderando um grupo de pessoas, uma congregação, a gente olha que muito dos pais, aí mais uma questão delicada, é não reparador do filho. não, E nem é um reparador, né? Uma pessoa que vai ali sim, e, assim, dessa forma, olhar para o que ele está sentindo, querer saber. Isso é uma das funções, ou a função principal da família, né? sim, De você olhar e, olha, eu não consegui, mas hoje eu olho para minha filha e falo assim, poxa, esse ponto eu vou tentar ajudar ela a conseguir e olhar sim. qual é a dor dela nesse momento. Porque é uma responsabilidade muito grande e pesada, mas que tem que ser compartilhada. No lar, todo mundo vai ter sua responsabilidade. É isso. E para você acredita que um lar saudável é diante de Cristo, diante de você entender, ter essa maturidade, né? De entender que você é responsável, né? Nós somos responsáveis ali pelo esse ambiente. Isso aí, E todos você falou nós. algo engraçado, que já existe guerra lá fora, né? Lá já é complicado. Lá o mundo, tô falando do mundo na questão secular, na questão de mundo do trabalho, você concorrência, Uhum. você tem que estar sempre A correndo pressão atrás, do dia a uma pressão dia, do do dia a pai de dia, e o família, cara de. chega em casa, ele quer um lar, ele não quer uma casa. Sim. O homem ou a mulher mesmo, ele não quer ali, ele quer um ambiente que seja saudável. Deixa eu te falar, antes da gente estar indo para as últimas perguntas aqui, Uhum. foi muito bom, muito obrigado, mas uma pessoa preparou uma surpresa para você, eu queria que você visse essa surpresa e o pessoal vai ver também, que eu vou colocar lá na edição. Ó, Aham. dá Ok. um play aí, dá um play Eita! aí. Ah, dá um play? Uhum. Falar sobre o Bruno é algo que me enche de orgulho. No nosso lar, Bruno é uma coluna firme, um protetor e um reflexo do amor de Deus para a nossa família. Uma qualidade que nele me inspira é sua inteligência emocional e maturidade espiritual.
No nosso lar, ele mantém uma comunicação assertiva, nos dando um suporte incondicional, onde ele celebra a sua individualidade, mas, ao mesmo tempo, celebra o meu crescimento e o crescimento da nossa filha. Bruno é uma pessoa meiga, de um caráter que desperta em nós uma admiração e uma gratidão muito grande. Um momento assim muito marcante em que eu vi Deus sustentando nossa família foi um período em que ele teve que fazer um curso para aprimorar uma questão de trabalho. E nesse período ele estava fazendo faculdade, nós estávamos com a nossa filha bebê ainda, além da minha mãe, que estava recém-operada, morando com a gente, devido a um tratamento contra o câncer. Um amigo dele vinha aos sábados para ajudá-lo a estudar e, mesmo em meio a todo o cansaço físico e emocional, ele se manteve firme, como uma verdadeira base para o nosso lar. Ali eu vi a mão de Deus sobre a vida dele. Logo após, vi o agir de Deus e como Deus o honrou, abriu as portas, exaltou e abençoou a nossa família através da vida dele. Meu amor, obrigada por ser meu porto seguro, meu apoio, obrigada por ser esse companheiro incrível que nunca desiste dos nossos sonhos, mesmo em circunstâncias não favoráveis para a gente. Por sempre me dizer, Milora, Deus é conosco, vamos vencer. E nesses 21 anos de relacionamento, Deus tem estado conosco. Amor, a boa mão do Senhor tem nos acompanhado. Te amo muito. Rapaz, você quer castigar o pretinho. Muito bom. Benção demais, né? E aí, Bruno, como é que você se sente aí a partir desse vídeo aí, após ouvir a Ana Regina, que é uma pessoa que caminha com você, né? Há 21 anos, né? Que ela falou. 21? 21. 21. Como é que passa o que passa no seu coração aí nesse momento? Não, mas assim, sem demagogia, o que ela falou é o que a gente vive mesmo. Não. Não tem, em casa não tem esse negócio de é um pelo outro. Né? Essa mulher aí eu admiro demais. Eu sempre falo com ela, Milora, você é a minha melhor parte. Né? Então, a responsabilidade, ela continua, né? Uhum. Mas sou muito grato, né? Que tudo isso é resposta de oração, como eu te falei lá atrás. Deus me deu um louvor e disse, eu já estou preparando para você. Entendeu? E logo em seguida ela veio e a gente teve uma conexão muito boa ali desde o início. Mesmo na parte de namoro, né? A gente estava bem entrosado. E a gente está seguindo aí. E você vê que são os mesmos tipos de chamado. Eu componho, ela também compõe. Só que ela já tem muito mais composição que eu. É mesmo? Ela também voltada para música? Essa parte de composição, ela tem muito. Nossa. Ela deve ter umas 700 músicas. Misericórdia. Eu tenho umas 200 e pouca. Que maravilha. Mas ela tem umas 700 e pouca. Você está falando isso aí, eu fico pensando na minha trajetória também, como Deus sempre direcionou essa parte de lidar com pessoas, de compor, de lidar com a música. E o objetivo final não era a música, né? O objetivo final era alcançar alguém, uma vida, ter uma resposta de Deus para uma situação da nossa vida, uma situação da vida do próximo. Então, Bruno, se você pudesse deixar uma mensagem para a igreja dessa geração, especialmente aqueles que estão cansados emocionalmente, sobrecarregados, até pensando em parar e desistir, qual a mensagem que você daria? Eu poderia uma mensagem dividida em algumas partes. Né? Uma delas, a primeira, é temer a Deus. A Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Buscar a Deus. Né? A Bíblia ela nos orienta a buscar a Deus.
temer, buscar, ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel. Né? Deus é ajuda. Igual, por exemplo, quando ela está falando sobre essa situação, eu passei uma situação difícil. A sogra em casa, com câncer, eu na faculdade, ela segurava as pontas do lado de lá. Muitas das vezes a minha filha acordava de madrugada, minha filha não dormia bem. Sim, Ela só foi não dormia bem, só foi dormir bem depois de 2 anos. É a Aurorinha também. Ela vai fazer bem. 3 anos agora, ela começou a dormir bem agora. É. Ainda acorda ainda. Hoje, Te levava hoje na mesmo acordou 2 pediatra vezes. e falava pra ela, não, isso é dela, daqui a pouco ela vai ajeitar isso aí. Não dormia. Então ela segurava as pontas para eu poder dormir, para eu poder no outro dia ir trabalhar cedinho, acordava 5 horas da manhã, ia trabalhar, depois do trabalho ia fazer curso e faculdade. Então o dia que eu não tinha matéria na faculdade, eu estava fazendo curso para aprimorar para essa questão do trabalho. E no sábado ia esse rapaz lá, que é isso que a gente está falando. Pela amizade, eu falei da minha situação para um amigo e ele chegou para esse rapaz e disse, cara, eu tô com um amigo que está numa situação assim, 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 e sobrou para ele vai ter que botar o negócio a andar e ele não tem o preparo necessário. Ele ia na minha casa nos sábados, depois que eu ainda fazia um curso no Senai, 3 horas da tarde ele chegava lá em casa. O curso era até 1. Imagina, então era assim. Assim foi a minha vida aí nesse finalzinho de faculdade aí. Então era assim direto, estudando direto, e a sogra em casa. Tem as pessoas, elas idealizam algo sem sacrifício, né? Não, foi muito sacrifício. A gente, não sei se pode usar essa palavra de sacrifício, mas é um sacrifício real. Muito sacrifício. Não, e a pressão psicológica, porque esse aprimoramento para o trabalho só tinha que dar certo. Era uma parte técnica de trabalho. Então você tinha que estudar para você fazer a parte de projeto e ferramentaria. Então fazia parte tanto de projetista quanto de ferramenteiro. Eu tinha que projetar, desenhar, botar lá, fazer e tinha que dar certo. Então algo que foi muito puxado. E você correndo atrás de um sonho e eu seguindo do lado de cá, paralelamente, psicologia. A psicologia. Pensando assim, lá na frente. Pensando lá na frente, olha, eu já estou aqui, não tem como voltar para trás e faz parte do que Deus tem para mim. Eu acredito que isso daqui vai me ajudar com isso daqui, né? Porque através do meu trabalho, que Deus abençoou, é que eu fui tocando aqui. Então sou muito grato lá por onde eu vivi, fiquei lá 15 anos e 8 meses. Né? Foi tudo algo que a gente também, como a gente não consegue pensar nessa maneira, mas deveríamos pensar, consegue, né? Só fazer um exercício de você entender que é um momento. Você, poxa, um propósito Deus tem um momento e eu vou honrar esse momento, vou ser fiel nesse momento, que aí tem algo, não seja, talvez seja maior, não seja maior, tem outro momento para você, estações, né? Hoje usam muito essa palavra estações, né? Que é uma estação onde você teve que trabalhar, se sacrificar, às vezes abrir mão mesmo de estar com a família, muito. Porque o dia todo, né? Não tinha era de como. 5 às 10 da noite. Na faculdade até o pessoal me perguntava, Bruno, como é que você estuda? Eu falei, cara, eu estudo pouco. Pelo que deveria, eu estudo pouco. O que eu faço é na sala, eu fico mudo. Fico quietinho, prestando atenção no professor. E aí ia lá fazer a prova, arrepiava. Isso aí. Entendeu? Mas a esposa sempre dava esse suporte em casa também para eu estudar. Ela dava esse suporte. Então ela pegou muita carga. Sim. E é uma caminhada, essa caminhada tripla, né? O esposo, profissão, ministério, isso tudo conseguindo levar. Hoje você consegue ver o Bruno que levou isso saudável. Tem certo ponto que não fica tão saudável, né? Tem ponto que é o sacrifício mesmo. Mas aí você entende que aquilo é por um tempo, não é a vida toda. É isso. Eu não posso ficar nesse modo operante a vida toda. A vida toda. É um tempo. Eu sempre dizia para ela, amorzinho, Milora, nós estamos cavando poço. Daqui a pouquinho a água vai brotar. E a convicção? Não, Deus, convicção é Deus purinho. Não, Deus vai fazer. Deus é justo e é fiel. Bruno, obrigado. Obrigado mesmo.
por aceitar esse convite. Um Obrigado privilégio você. aí de ter você aqui nessa conversa que edifique e alcance muitas vidas. Então, quem acompanhou até aqui, a conversa foi de coração, compartilhe com seus irmãos, com amigos, e que você continue compartilhando o evangelho para todos os dias. Porque... Pode falar. Também gostaria de agradecer a você. Não, obrigado. Também te admiro muito. Né? Você é pai, dirigente de igreja, né? Um presbítero, um homem de Deus, um pastor obrigado. que Deus está colocando para cuidar do rebanho. Amém. E tem uma missão também árdua, mas está desempenhando bem para a glória de Deus. Obrigado. Bruno, você que... Aqui não foi feito para fazer brincadeira, mas você que quer ou almeja cuidar da sua mente, das suas emoções, entre em contato com o Bruno, vou deixar o Instagram dele aqui. E é mais um episódio do Eclésia Podcast. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Bruno, obrigadão. Cara, Obrigado, muito obrigado amigo. pela conversa mesmo. Quer um Tamo cafezinho junto. agora? Não. Um cafezinho. Eu acabei de tomar, rapaz.